Eles estão recuando, né? O Bolsonaro deu uma entrevista ontem. Deu uma entrevista, deu uma live exclusiva, sem poder, baseado naquilo que o Joel Pinheiro da Fonseca, que a Globo News falou que foi um exagero. E eu vi gente falando, inclusive aqui, se não me engano, no BarbaCast, falando que essa questão de soberania nacional, afetando a soberania nacional, quer dizer, o Trump estaria se metendo na soberania nacional, é uma questão de marketing do governo. Soberania nacional é o cacete, Barba. Soberania nacional é do povo. Soberania nacional em ditadura não existe. Existe soberania nacional no Irã? Não. Que as mulheres são apedrejadas, entendeu? As mulheres não podem dirigir, não podem andar sem aquela porcaria daquele véu. Existe soberania nacional no Afeganistão, que mulher não pode nem estudar. Existe soberania nacional na Venezuela, porra. Que a população mata cachorro pra não passar fome. Que tem um ditador assassino, torturador, que tortura, esquarteja pessoas, tira os direitos políticos das pessoas, que coloca mulheres na cadeia. Ou seja, não tem soberania nacional numa ditadura. Soberania nacional é a do povo que se vê representado pelos seus representantes eleitos. E mesmo assim, se os representantes eleitos não forem a contento, representantes do povo brasileiro, eles podem ser empichados, podem ser expurgados, podem ser processados. Ou seja, soberania nacional só existe numa democracia. Eu acho tão engraçado assim, para a população entender de uma maneira mais clara. Soberania nacional. Soberania factual dentro da sua casa. Você tem um vizinho que espanca a esposa. Eu não vou me meter porque é a soberania do homem dentro da sua casa, dentro do seu sacrossanto lar, briga de marido e mulher, não se mete a colher. É isso que essas pessoas estão querendo. Quem fala em soberania nacional, existe um judiciário que conspurcou a figura do STF, que se transformou numa junta de ditadores, e aí enfim, não é só o Alexandre de Moraes, todos eles, que eventualmente exercem uma ditadura persecutória, censora, discriminatória, e que mata e persegue e tortura pessoas, como dos exemplos que eu já dei aqui. Então não tem soberania nacional, não. Essa gente deveria ser tirada pelos meios legais, né, pelos meios de impeachment, pelo meio de exclusão, daquelas instituições que elas estão conspurcando. Então o Donald Trump está fazendo isso de fora. O Donald Trump é o vizinho que vai meter a colher na briga do marido que está espancando a mulher. E quem está sendo espancado é a democracia brasileira, e ponto. Deveria fazer-se isso com a Venezuela, com a Nicarágua. Aí você cria uma questão geopolítica complicada. Como é que você vai fazer isso, por exemplo, na Rússia e na China, que são superpotências e que são também ditaduras, né? Então é meio difícil. Agora, quando o vizinho dá dois de você, é difícil fazer isso. Mas se você vê um anãozinho batendo na mulher que é anã também, você vai querer proteger aquela mulher. Então você tem que ter estratégia, mas você tem que ter um mínimo de vigor. Aí vem falar de soberania nacional. Não, esse é um caso da nossa justiça. Não, esse é um caso realmente da nossa justiça, que eventualmente se tornou injusta, se tornou carrasca. Os que a gente tem do Supremo Tribunal Federal hoje são carrascos travestidos de juízes. E eles têm que ser barrados no seu carrasquismo. Quer seja aqui dentro, o que é uma vergonha para o brasileiro, porque a gente tem uma maioria conservadora no Congresso, a gente tem maioria conservadora de governadores, de prefeitos, e todo mundo é cagão. Todo mundo é anuente pela omissão, pela inação, ou então pelo adesismo, né? A gente já deveria ter resolvido esse problema ou limitado esse problema na sua origem. Não se fez. O Alexandre de Moraes e o STF foram puxando a corda até chegar o momento que a gente está hoje. E aí, eventualmente, você tem que pegar aliado externo, que foi o que, heroicamente, nesse sentido, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro fizeram. Erraram, pecaram no discurso inicial, mas agora estão remendando o erro. Tá bom. E você acha realmente que o Trump pode salvar o Bolsonaro? Você acha que a intenção dele é essa? E se realmente... Porque hoje, por exemplo, se não me engano, saiu um voto, uma decisão do próprio STF dizendo que não vai prender o Bolsonaro, né? Saiu agora. Eles estão recuando, né? O Bolsonaro deu uma entrevista ontem. Deu uma entrevista, deu uma live exclusiva, sem poder, baseado naquilo que o Joel Pinheiro da Fonseca, que a Globo News falou que foi um exagero do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes tem censurado as pessoas, tem censurado jornalistas, tem censurado políticos há 5 anos. Isso é uma piada. Só que eles estão percebendo agora que o mundo está vendo. Peraí, nós vamos colocar o Bolsonaro, não pode nem falar. E sabe qual foi a justificativa, né? Existe, segundo a percepção do senhor Alexandre de Moraes, uma ditadura, um ataque à soberania nacional, mais uma vez, que é feita pela família Bolsonaro, particularmente por Eduardo, que é mantido lá pelo presidente Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, por esse ataque à soberania, incitação à guerra, hein? Está lá no despacho do senhor Alexandre de Moraes, incitação à guerra com demais países, aí mandou o Bolsonaro ficar quieto.
calado, com tornozeleira, dentro de casa, aí as pessoas... Esses estrategistas dentro da Globo que percebem, opa, a gente está fingindo que é democracia. A gente está fingindo que está defendendo a democracia. E chega um cara que agora, à luz de todo mundo, faz uma cagada dessa. A cagada está sendo feita há 5 anos com outras pessoas. Só que chegou agora no Bolsonaro e chegou agora aos olhos do Donald Trump. Então, eles agora, mais uma vez, estão fingindo que a gente tem uma democracia e fingindo de apavorados com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Mas isso está sendo feito, ó, há séculos aqui no Brasil. Então o Bolsonaro agora está podendo dar entrevista? É isso? Está completamente confuso, Barba. Ele pode dar entrevista, hoje eu li, estava lendo, tentando entender. Isso não tem jeito de você entender a cabeça de um sociopata como o Alexandre de Moraes. Desde que não comprometa a lisura do STF. Ele pode dar entrevista desde que ele não critique o cabeça de ovo lá. Desde que ele não critique o STF. Desde que ele não critique a arbitrariedade do STF. Ou seja, ele pode ter uma opinião, ele pode se expressar, desde que a expressão e a opinião dele se adeque à opinião dos ditadores que estão querendo prendê-lo. Ou seja, é uma ditadura que não tem mais lei, não tem mais legislação, não tem mais Constituição. Eles interpretam da maneira que eles querem para fazer o que eles querem. Cara, então, bom, Bolsonaro então pode vir aqui no BarbaCast se quiser, viu? A gente não pode falar mal do Xandão. Não pode falar mal do Não Xandão. pode falar que ele pode... Existe isso no despacho. Não pode falar que ele que poderia negociar as taxações dos produtos brasileiros. Não pode falar de nada. Não pode falar nada que implique numa determinada prisão dele. É isso. Que loucura, né? Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos e ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom pra gente. Vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube Sem Aparecer. Eu recomendo.